30 pontos e exerce atividade remunerada. Quais são as possibilidades? Será que eu tenho possibilidade de retroagir, né, a norma benéfica aí dos 30 pontos, ela retroagir para a autoridade de trânsito autorizar esse condutor a fazer uma reciclagem preventiva e eliminar os 30 pontos? Na minha ótica, perfeitamente possível. E se você consegue isso, o processo de suspensão que ele tem agora vai perder o objeto, porque ele vai fazer a reciclagem preventiva, elimina os 30, e ele só vai ter problema se nos próximos 12 meses ele atingir 40 pontos. Que massa! Conhecimento simples, basicão, e de repente com isso eu vou salvar o trabalho de um profissional, vou salvar o trabalho, o alimento, o ganho que ele tem para alimentar a família dele. Quanto que vale isso aí? Agora, tem colega mimimi que não quer saber de direito de trânsito, que acha que não é importante. Vamos lá. Ah, Padilha, mas e se ele está suspenso, se ele teve o processo instaurado e está suspenso com mais de 30 pontos? Pessoal, se com a lei nova ele eliminar 30 e isso servir para arquivar o processo, ele fazer a reciclagem preventiva, eliminando 30 e arquivar o processo porque perdeu o objeto, entendo eu que se a lei é benéfica nesse aspecto, tem que ser aplicado, tá? É óbvio, a administração pública, enquanto Detran, os Detrans da vida, vão criar uma certa resistência, mas essa é a vantagem de você ter cursado direito, de ser advogado, e poder discutir a situação no judiciário, beleza? Essa retroatividade para os motoristas profissionais, para quem exerce atividade remunerada, ou para a questão do processo de suspensão, então, para quem está comigo aí, não vou ficar lendo o texto da lei aqui, tá? Mas, artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 40, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Padilha, eu escutei um camarada fazendo uma live dizendo que se o processo foi concluído e o camarada não entregou a habilitação, esse processo já está perfeito e acabado, não retroage. A gente respeita o posicionamento da pessoa, tá? O respeito é uma coisa, se eu concordo ou não é outra. Sob a minha ótica, o processo só está perfeito e acabado se o condutor entregou e cumpriu a suspensão. Aí acabou. Mas se ele entregou e ainda está cumprindo, cabe. Tá? Então, artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quando a gente tem aqui como lei penal, eu entendo que o texto abrange, inclusive, a lei do Código de Trânsito, que trata da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que tem caráter penal, ou como as pessoas estão acostumadas, né? O processo administrativo sancionador tem caráter penal, e aí ele tem que ser aplicado. Imaginem vocês que, por artigo 2º do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença penal condenatória. Nosso camarada está cumprindo sentença penal condenatória, já era. Até nisso, o Código Penal retroage. Mas a gente, com base no artigo 5º, né, nós vamos aplicar a retroatividade.